tema da minha pregação hoje é o culto do corpo e da mente. Eu vou explicar como nós, assim como Paulo nos ensina, devemos cultuar a Deus não só com as emoções, mas também com a razão. Então olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para cá, por favor. A última semana, eu comecei o capítulo 12 de Romanos, dizendo que agora começa a parte prática, de fato, não que eu não tenha aplicado na nossa vida os outros 11 capítulos, as 70 e tantas ministrações, claro que sim, mas Paulo ele gasta 11 capítulos de doutrina, para que depois, então, nós possamos agir de acordo com a doutrina que nós aprendemos. Assim é o Evangelho. Primeiro doutrina, primeiro ensinamento, para que depois nós possamos agir de acordo com aquele ensinamento. Então, do capítulo 12 em diante, Paulo começa a ser mais prático na vida da igreja, na vida dos irmãos aqui de Roma, e assim que Deus vai nos dar graça de sermos mais práticos em nossa vida também. Eu quero passar apenas 2 ou 3 princípios nessa noite. Põe o primeiro ali, por favor, Marcos. Primeiro princípio, cuide do seu corpo assim como você cuida da alma. Eu sei que hoje em dia aparecem pessoas que eles dizem que o que importa é ser espiritual. Sendo que Paulo vem aqui e deixa bem claro. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo a Deus. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E ele está falando de fato do nosso corpo físico. Ou seja, um dia, a Escritura diz que esse nosso corpo físico, cansado a cada dia mais com o passar do tempo, que um dia ele vai ressurgir em glória. E nós não podemos, por conta disso, por conta de sermos seres espirituais, que é o que a Bíblia diz, negligenciarmos o que fazemos com o nosso corpo natural. Isso é um absurdo. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios, ele começa a debater com os falsos ensinos que diziam justamente isso. Olha, não se preocupem com o corpo não tem importância, o corpo vai ficar na terra. Tanto é que depois que uma pessoa morre, cerca de 15 dias, ela já está em estado esquelético. Então as pessoas estavam propagando esse ensino. Você está vendo, o mais importante é o espiritual. O corpo não tem problema, pode fazer o que quiser. No século I, isso era chamado de asceticismo. Ou seja, não importa o que você faça com o seu corpo. Por quê? Porque você vai morrer. Cuide apenas do espiritual. Sendo que nós não conseguimos separar essas duas coisas. Paulo, então, se contrapõe e ele vem e diz, não, o ensino cristão é diferente. O ensino cristão é que um dia, este nosso corpo, ele vai ressurgir. Não com a mesma carcaça, óbvio, mas ele vai ressurgir em glória, mas esse nosso tempo um dia vai ser, esse nosso corpo um dia vai ser glorificado, é o que diz a Escritura. É por isso que ele diz, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. E é tão sério a maneira como que nós tratamos com o nosso corpo, com o seu corpo, com o nosso corpo terreno, que olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Um versículo bastante conhecido, mas Paulo diz assim, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se uma pessoa ela se une com uma prostituta, ela está fazendo o corpo dela também uma prostituição. E lembra depois que Paulo ainda diz, vocês se esqueceram que o Espírito Santo habita em vós, e vocês são o quê? Templos do Espírito Santo. Ou seja, se nós somos templo do Espírito Santo, necessariamente nós não podemos fazer o que nós quisermos do nosso corpo material. Não podemos de forma alguma. É claro, temos que tomar muito cuidado para não expô-lo de forma sensual. Eu vou falar disso mais adiante, mas não apenas isso. Quando a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, não é apenas de expor ele de forma vulgar e sensual, mas também de não maltratá-lo. Pensa comigo. Se alguém empresta um carro a você, você vai cuidar do carro dessa pessoa mais do que você cuida do seu próprio carro? Você não vai andar chinelando o carro, porque se dá algum problema, você é o responsável. Você não vai pôr a gasolina no posto mais barato, que é mais água e álcool do que gasolina. Você vai até passar um aspirador, dar uma lavadinha, se possível. Por quê? Cuidado com aquilo que não é seu. O irmão me dizia essa semana que ele emprestou o carro dele, que dá para carregar alguns móveis, para o irmão fazer uma mudança que ele precisava. O irmão disse para ele, não, daí você vai embora com o meu carro, amanhã eu vou e busco. E o carro do irmão era muito novo. O irmão pensou, foi, puxa, esse carro aí tem que trabalhar uns 30 anos para comprar ele.
Lá em casa eu não sei nem se cabe na minha garagem. Eu tenho cachorro, se o cachorro arranha esse carro, o que eu faço da vida? Ele preferiu ir embora de ônibus e no outro dia vir trabalhar de ônibus, com risco de danificar o carro do irmão que era novo. Agora, se com um carro nós fazemos isso, quanto mais com o nosso corpo, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, temos que tomar muito maior cuidado, claro! Você percebeu como que nós somos negligentes em relação à nossa saúde? Como nós tratamos de forma qualquer o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? E eu digo, não se de autoflagelar, não. É o tanto de Coca-Cola, batata frita, x-bacon, x-salada, pizza que a gente manda para dentro e vai entupindo tudo. E nós nos esquecemos que esse corpo é templo do Espírito Santo e não devemos tratá-lo de qualquer forma. É por isso que obesidade, exceto em casos de doença, claro, é pecado. Pecado. Pastor, pecado ser gordinho? Tem algum versículo que diz que os gordos não herdarão o reino? Não, não tem. Mas por que é pecado? Se você engorda porque você come tudo que você vê na sua frente, basta tocar um sal, azeite, come até cadeira, madeira que passa na frente. Se você não consegue resistir à comida, e você só vai inchando, a Bíblia diz que é falta de domínio próprio. Lembra em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito? Mansidão, benignidade, domínio próprio. Não conseguir controlar a boca é falta de domínio próprio. Portanto, não despreze o seu corpo dizendo, não, eu sou espiritual. O que importa, a carcaça está meio judiada, mas o que importa é a alma. Não devemos agir dessa forma. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o que diz a Escritura. Não podemos deixar os nossos apetites naturais sobrepor a nossa mente, a nossa razão. E você sabe, Deus colocou em nós vários instintos naturais e que não são malignos em si. Por exemplo, o instinto de comer. É uma maravilha comer, meu irmão. Nossa. Pastor, para mim arroz e feijão está valendo. É hipocrisia. A lasanha é bom demais. Contra filé com aquela gordurinha derretendo. É divino. Nós temos sim o desejo de comer, de descansar, desejos sexuais. E foi Deus que colocou isso no ser humano, tanto no homem como na mulher. Agora, o pecado é deixar que esses desejos nos dominem e nós passemos a viver em função de alimentar esses desejos. Por exemplo, em relação ao alimento do corpo, você precisa se alimentar. Tem um ditado popular que diz que saco vazio não para de pé, e é verdade. Você precisa. Só que você não pode confundir alimentar um corpo, o seu corpo, com comer até sair comida pelo nariz. Sabe quando você começa a comer, você abre até a calça, ai, Deus! Aí você já está pecando. A Escritura diz que isso é gula. A Bíblia diz que nós devemos descansar. O sono é importantíssimo para que nós venhamos a trabalhar melhor. Só que você não pode confundir o descanso com viver descansando. Acordar 10 horas da manhã, daí já não tem nem como tomar café, né? 10 horas da manhã, como tomar café? Está quase na hora do almoço. Daí almoço, dá um cochiladinho, mais 3 horas depois do almoço. Não pode. De forma alguma. Não confunda descanso com dormir demais, com ser preguiçoso. Por isso, em nome de Jesus, acorda cedo ao domingo para vir ao culto. É pecado faltar. Você tem que acordar cedo. Meu Deus, 9:30 da manhã dá tempo de dormir de montão. A Bíblia diz que nós devemos, sim, aqueles que não são casados, guardar o seu apetite sexual que Deus colocou dentro dele para o cônjuge. São esses desejos que Deus colocou em nós que em si não são pecaminosos, mas nós não devemos viver em função dessas coisas. Cuide do seu corpo, mas ao mesmo tempo, não seja como os gregos. Os gregos, na época de Paulo, eles tinham um culto ao corpo. Já viu essas estátuas dos gregos que nós vemos em jardins, né? O Pensador, aquele povo doido lá? Tudo saradão, abdômen trincado, fazendo esporte. É porque eles, de fato, eles tinham um culto ao corpo. Não seja como eles. Não há problema você se esforçar para ter um corpo melhor. O problema é quando o seu corpo vira o seu Deus. Lembra a mulher do Belo? Parece mais o Conan, o bárbaro. Antigamente as mulheres tinham inveja daquela moça, né? Olhava, nossa, que corpo bonito. Hoje é os homens. Nossa, saiu com o abdômen desse, hein? Cara, o braço daquele tamanho estava bem na fita. É pessoas que vivem
em função do corpo. Cabeça não tem nada. Nada, absolutamente nada. É um asno para pensar. E eu fico pensando, uma pessoa dessa envelhece, querendo ou não, a lei da gravidade chega, as coisas caem, murcham, por mais que você tente fazer o que você quiser. Mas e daí? Não confunda cuidar o corpo com cultuar o corpo. Cuide sim, faça academia, meu irmão, desafio, você vai, faça. Mas não faça do cuidado do seu corpo o seu Deus. Porque convenhamos, tem uma coisa mais chata que a pessoa faz academia e fica o dia inteiro postando foto no Facebook, status, WhatsApp. Só fala de dieta, meu Deus, você vai falar, dieta. Cuide, mas ao mesmo tempo não endeuse. Exercite-se, isso é de suma importância, porque deixar de fazer exercício é preguiça, e preguiça é pecado. Não tem pessoas que são assim, pastor, eu vou começar a caminhar, mas toda vez que eu lembro que é a pé, dá uma preguiça. Temos que nos exercitar, claro, porque se você não exercita por conta de preguiça, você está pecando. Se você trabalha demais e por conta disso não tem tempo para se exercitar, não adianta, todo o dinheiro que você conseguir, muitas vezes não vai trazer de volta a saúde que você perdeu por conta de preguiça. Então temos que aprender assim a cuidar da alma com oração, mas também a cuidar do corpo. E é claro, uma das razões principais que nós devemos cuidar do nosso corpo é porque não adianta, o corpo ele é tentado. Nós somos tentados o tempo todo. E se nós formos levianos, não formos radicais em relação ao nosso corpo e aquilo que nós vemos, o pecado vai acabar sobrepujando. O pecado vai acabar nos engolindo. É por isso que é necessário, sim, sermos radicais com tudo. Muitos pecados, você sabe, começam com os olhos. Muitos. Começa com o quê? Você olha, depois que você olha, você deseja, e às vezes você deseja aquilo que você não pode, e por conta disso você acaba caindo em pecado. Lembra qual que é o ensino de Jesus? Se um de os seus olhos faz com que você peque, faz o quê? Arranca, tira fora. Em Mateus 6 ele ainda diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Ou seja, é de suma importância cuidar do corpo, cuidar daquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago vai dizer assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. As tentações não têm a ver com Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, você deseja, né? A cobiça, aquele desejo que não pode. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, olha, quais são os passos? Então a cobiça, primeiro você olha, você tem o desejo. Então a cobiça, depois de haver concebido, ficou olhando, ficou desejando, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa é a sequência. Você deseja, às vezes o que não pode, aquilo entra na sua mente, você concebe, a cobiça dá luz ao pecado e o pecado vai apenas gerar a morte. Portanto, não ponha os olhos naquilo que é mal, meu irmão e minha irmã. Não ponha de forma alguma. Faça como Jó. Olha o que a Escritura diz de Jó. Ele fala assim, fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela. Se você não é casado, meu irmão, não deve olhar para ninguém. Deve olhar só para analisar, irmã, né? É hora. Se você é casado, faça como Jó. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? João Crisóstomo, ele vai mais adiante, ele diz assim, que eu não use nem o canto do meu olho para ver aquilo que é mal. Literalmente, se os olhos fazem com que você peque, arranque. Se é um caminho que faz com que você peque, arranque. Se é ir ao centro dia que tem promoção e você não pode gastar, não vá. É difícil fazer isso. Esse é o princípio de cortar. Daí está lá, 10 vezes sem juros no cartão. Tem mulher que, meu irmão, vira no giraia quando vê um anúncio desse. Mas está lá com o cartão no limite. Compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. Você percebeu que, via de regra, as pessoas são assim? Elas querem comprar algo. Ela precisa, até não é. É que a outra não tem. Ela vai ver. Daí gasta o dinheiro que não tem, comprando o que não precisa para impressionar quem não gosta. Uma vez eu vi uma foto de uma moça,
fez uma selfiezinha lá. Tem que ser com iPhone, né? Porque não tem graça de Samsung e Motorola. Ela tava fazendo a fotinha com a maçãzinha aparecendo e a parede da casa toda sem reboco, assim, ó. E custava vender o iPhone, comprar um Samsung e rebocar a parede. Sobrava dinheiro ainda. Fuja de tudo aquilo que é pecaminoso. Cuide do seu corpo. Você tem problema de diabetes? Não tem essa história de ser sonâmbulo e... eu comi o pudim à noite porque não era eu. Claro que era. Uma vez o irmão, ele dizia que ele tinha sérios problemas com comida. E ele, palavras dele, pastor, eu estava na rodoviária, a coxinha me olhou e começou a dançar para mim. Eu falei, irmão, você está louco? É sério, pastor, começou a dançar. Isso aqui é alucinação, né? Tomou um santo daime, eu acho, alguma coisa parecida com isso. Mas a Bíblia diz, por que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? Porque nós fomos destinados a glorificar a Deus com todo o nosso ser. E é por isso que ele diz, olha, depois a palavra é santo, né? Como sacrifício vivo, santo. Santo é aquilo que é separado. Separarmos, aqui fazendo uma analogia ao Antigo Testamento, lembra os sacrifícios que eram separados para Deus? Assim deve ser o nosso corpo, separado para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o sacrifício que nós devemos oferecer diariamente como culto a Deus. E segundo princípio, o culto racional. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação é sacrifício, seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço. Essa palavra serviço aqui é a mesma palavra que nós vemos aqui no culto, onde Paulo usa em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, que apresentei, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que ele está dizendo é o seguinte, culto e serviço a Deus são termos intercambiáveis. Nós servimos a Deus ao cultuá-lo e nós cultuamos a Deus quando o servimos. Ou seja, devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício, como um culto a Deus. Portanto, você tire da sua mente que culto, essa reunião que você vem às quartas e aos domingos. Então, a sua vida é para cultuar a Deus, o seu trabalho é para cultuar a Deus, o seu casamento é para cultuar a Deus. Quando você limpa a casa, você deve limpar cultuando a Deus. É o que diz a Escritura. Mas Paulo ainda vai além. Ele diz que é o vosso culto racional. Isso aqui é de suma importância. Essa palavra racional, de fato, significa oferecido com a mente. Racional aqui é de onde vem a nossa palavra lógico. Lógico, razoável. O que Paulo está dizendo é assim, culto não deve ser bagunça. Culto não deve ser loucura, onde ninguém entende nada. Culto não deve ser mistério. Esse dia eu vi um vídeo de um pregador que ele falava, mas ninguém entendia nada. Parecia narrador de jogo de futebol. Que... Aleluia! A Escritura diz que o nosso culto deve ser racional, feito com a mente, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. Sabe por que é de suma importância você saber isso? Porque, historicamente, as religiões pagãs davam uma grande ênfase na parte espetacular do culto, na parte visível, na parte que é exterior. A preocupação deles era o seguinte, olha, nós precisamos fazer um espetáculo, o culto precisa ser algo impactante para que a pessoa chegue e sinta Deus de uma forma que ela queira voltar e de repente ela se exercita e vai embora suado para casa, já faz academia na igreja junto. Então eles precisavam de algo que impactasse as pessoas. Então eles bolavam várias coisas. Mas a pergunta que você temos que fazer é, como era o culto no Antigo Testamento? Você já se perguntou? Você já procurou saber? Como Deus ordena que ele seja cultuado? Assim como Deus ordena, é assim que nós devemos fazer hoje. Como que era o culto no Antigo Testamento? Oração, louvor e adoração, e exposição da palavra. Ocasionalmente, ceia e batismo. Via de regra, oração, louvor e exposição da palavra. Não tinha dança no culto.
Não tinha as irmãs verando pela letra. Pastor, já teve na igreja, hein? Já teve, a gente viu que estava errado, mudamos. Não tinha. Pastor, mas Davi não dançou diante da arca? Mas não era no culto. Miriam tocou o pandeirinho, mas não era no culto, era uma celebração festiva. É diferente. O culto não tem que ter dança, não tem que ter... Deixa eu ver. Jesus amado. Acho que essas semanas, né, que passaram, nós apresentamos outro bebezinho aqui. É a apresentação de um bebê na igreja, assim como nós fazemos. Mas o mais legal é o seguinte: a mulherzinha entrou com o bebezinho no colo, todo de branco, de vestido, e jogava para lá, e rolava o bebê. Eu falei, Deus, derrubar as crianças, gente. Eu falei, é difícil trazer o povo a levantar, estender as mãos e a igreja abençoar? Mas não, as pessoas querem inventar. Coloca alguém pintando. Eu já vi igreja que tem luta livre antes do culto. Não é exagero. Imagina você orando. Senhor, vem com a força de Sansão para dar um no queixo do meu irmão. Que ele parta para a glória. Aleluia. Só se for essa oração que você vai fazer. Não tem luzinha de balada no culto. Igreja de um amigo meu. Uma que não tem um púlpito assim. Tem um púlpito, mas não tem um altar assim, né, específico. É como se fosse uma passarela e depois uma outra aqui, sabe? Como fica um X assim. E as cadeiras nos 4 cantos. E ficava uma luzinha de fundo só aqui, onde que a pessoa estava pregando. E o resto umas luzinhas verdes, vermelhas, azuis na parede, assim. Pô, tem que ser um negócio meio novo, né? Não tinha isso. Não tinha Jesus chegando de tirolesa. Até esse absurdo eu vi. O púlpito aqui, cara, eu vindo de um cabo de aço. E pá! O pastor parava no culto. Meu irmão, isso aí é Deus, hein? Mas você percebe como as pessoas estão indo pelo mesmo erro de... Não, mas calma aí, porque se a gente seguir o que a Bíblia diz, oração, louvor e adoração, e pregar a palavra, nossa, fica chato demais. Vamos dar um jeito de fazer uma coisinha aqui que anima o povo. Não, mas em vez de você fazer uma coisinha que anima o povo, que alegra o povo, por que você não procura saber alguma coisa que alegra a Deus e faça o culto que alegre a Deus? Porque o culto não é para nós, é para Ele. Então nós não temos que perguntar, e aí, irmão, que música você gosta aí? Hein? Vamos tocar aqui. Nada contra, você pode dar suas sugestões, né? A gente vai analisar, claro. Lembrando, a música não é para você. A música tem que glorificar a Deus. Constantino, quando ele teve a sua pseudo-conversão, ele também achou que o culto era simples demais. Então o que ele fez? Ele começou a colocar algumas coisas no culto. Você percebeu que as pessoas hoje estão indo pelo mesmo caminho? Estão dando um jeito de fazer o culto mais atraente. Mais atraente para quem? Para Deus? Não, é para atrair as pessoas. Eles querem atrair as pessoas. Se vai alegrar a Deus ou não, é outra história. Mas se vai alegrar o irmão, se vai atrair as pessoas, isso é o que importa. Não é assim. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Apenas isto. Não temos que ficar preocupados. Ai, pastor, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para atrair os jovens? Não há problema fazer eventos, festas. Jesus era festeiro. O primeiro milagre que ele fez foi na festa de casamento. Agora o problema é quando você faz a festa que tem tudo menos o evangelho. Para quê? Porque, nossa, se falar de Deus, os jovens estranham. Acho umas 2 semanas atrás, chegamos ao absurdo de ver o culto pet. Alguém viu isso aí ou não? Traga o seu cachorro. Literalmente. Não vou falar de qual igreja que é, porque não convém, né? Tem uma prancha de surf aqui. Culto pet. Não pode expulsar o cão, não, do culto. A oração é em latim. O pregador deve ser um pastor alemão. Sei lá como que eles fazem. Mas você percebeu uma insanidade que o povo chega? Traga o seu cachorro, meu Deus do céu. O que a gente faz? A gente tem que orar, Senhor, volta, porque o negócio está feio. Eu não sei o que esse povo pode inventar mais. Temos que nos preocupar em agradar o Senhor. Muitos cultos, em última análise, eles são apenas legalistas. Eles querem trazer à pessoa o senso de que ela está cumprindo o papel dela. Cumpriu o papel dela, está tudo certo, não é? Você veio, participou da reuniãozinha, não dormiu. É importante não dormir. Ouviu a pregação,
Contribuiu lá com seu dinheirinho? Não importa o que você faça durante a semana. Não tem problema, você cumpriu o seu papel religioso. E a Escritura diz que, na verdade, isso é apenas proselitismo. Nós estamos fazendo as pessoas filhas do diabo 2 vezes mais. Por quê? Antes ela sabia que ela estava perdida. Então nós tínhamos a chance de levar o evangelho e ela se converter. Agora, quando a pessoa acha que o simples fato de ela frequentar um lugar desse, onde tem umas luzinhas ali, que nem parece igreja, né? Porque esse é o esquema. Não pode ser meio religioso, porque senão as pessoas não gostam. Daí põe o pastor com um bonezão, a barreta, aqui assim, um alargador desse tamanho na orelha. Por quê? Porque tem que ser meio descontraído o negócio. Eu fico imaginando João Batista desse jeito, né? Não dá para imaginar. O problema agora é que elas acham que elas têm Deus. Ou seja, isso é um desserviço à igreja. E eu já estou encerrando. O serviço e o culto a Deus devem sempre se harmonizar com a razão. Não existe essa coisa de culto sem razão. Isso é ser espiritual. Ser espiritual é você saber aquilo que você está fazendo. Não tem nada a ver, porque muitas pessoas pensam, nossa, o culto é espiritual demais. O que vem na mente de muitos? Nossa, mas o que tinha de gente rolando, babando, virando para cima e para baixo, carregando o outro para cima, falando uma língua que ninguém entende, pulando. Eles dizem que isso é um culto espiritual, mas segundo a Escritura, não. Pessoas que dizem que quando estão no espírito perdem a razão, estão indo contra aquilo que a Escritura diz, porque a Bíblia é bem clara. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O nosso culto ele deve ser racional. Uma vez o irmão estava fazendo algazarra na igreja, eu fui lá carinhosamente, falei com ele a primeira vez, irmão, atrapalhando o pastor, cara, não, mais devagar um pouquinho, pode ser? Passou um pouquinho, o irmão começou a girar no manto de novo. Eu fui lá com um pouquinho mais de carinho, irmão, dá um jeito aí, cara. E depois eu conversando com ele, e virou meu amigo depois. Ele disse para mim que quando o Espírito Santo entra nele, ele fica desgovernado. Ele sai de si. Eu falei, isso é mentira. Que a Bíblia diz que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Agora você fica igual um carro desgovernado, atrapalhando todo o culto. Ou você ou a Bíblia estão mentindo. O poder do Espírito Santo não é algo que te derruba, te humilha, te faz passar vergonha, igual um doido no chão. Sabe o que é o poder do Espírito Santo? É o Espírito do Senhor sobre sua vida, te colocando de pé, para que você possa caminhar em santidade e principalmente em sanidade. Porque se você entra num lugar onde as pessoas aparentemente estão loucas, você não consegue ver Deus num lugar desse. Sendo que o culto, lembra, só para encerrar, diz a Bíblia que tinha um jovem endemoniado, ele tem um encontro com Jesus e ninguém conseguia controlá-lo. As pessoas prendiam ele com algemas, com correntes. Ninguém conseguia segurar. Se jogava, se batia para a água, para o fogo. E então diz a Escritura que esse jovem tem um encontro com Jesus Cristo. O que acontece depois que ele tem um encontro com Cristo? Ele continua louco? Não, ele vem à sanidade. Ele vira uma pessoa normal. Ele se senta aos pés e ouve. Isso é um sinal que Deus está agindo na sua vida. Que você não fique igual um doido, mas pelo contrário, que você volta à sua sanidade. Portanto, o culto ele deve ser racional. A nossa vida e o nosso corpo sempre devem ser para a glória de Deus, seja fugindo do pecado, ou seja, ajudando as pessoas que nós também podemos ajudar, estendendo as mãos, fazendo boas obras. Isso, é claro, eu vou falar nas pregações adiante. E só para encerrar, tem um cântico de Francis Ravengal, põe ele, por favor. É um cântico bem antigo. Olha para você ver a diferença dos cânticos antigos para o sabor de mel de hoje, né? Que ele diz assim: minhas mãos toma, e que se movam ao impulso do teu amor. Os meus pés toma, e que sejam belos e velozes para ti. Minha voz toma, e que eu cante sempre somente para o meu rei. Meus lábios toma, e que se encham de mensagens vindas de ti. Assim deve ser a nossa vida, com a nossa mente e com o nosso corpo, sempre para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?